Até porque a gente continua falando sobre a situação de Piripiri com o professor Ayrton Costa, que é climatologista. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A situação de Piripiri é muito grave, assim, são 400 milímetros, mais de 400 milímetros acumulados ao longo do mês de março. Em apenas 7 dias, 400 milímetros já tinham sido registrados. Nós vamos colocar aqui as imagens dos mapas que o professor mandou para a gente, mapas de ontem, mostrando a situação em Piripiri, Campo Maior e Teresina também, e a previsão para os próximos dias. Só para as pessoas em casa entenderem, professor Ayrton, 400 milímetros de chuva em um mês significa o quê? Vamos para aquela velha ilustração assim do metro quadrado, para as pessoas entenderem? Bem, primeiro a gente tem que compreender que estamos diante de uma situação de evento severo na cidade de Piripiri. A média de Piripiri é ligeiramente superior a 300 milímetros, isso é a média do mês. E nós tivemos 2 episódios de chuva severa, né? Esses 2 episódios, que foi do dia 4 para o dia 5 e o do dia 7, juntos eles perfazem, ok? 124 mais 235. Eles são representativos de mais de 80% do volume total desses 400. Sendo que esse do dia 6, que foi da sexta-feira, foi bem mais dramático a situação. Muito mais dramática. Olha, para você ter uma ideia, chega a ser um volume tão expressivo que o Instituto Nacional de Meteorologia tem uma política de esconder o recorde. Ou seja, num determinado momento, quando uma estação supera a marca dos 100 milímetros para a média histórica, eles ocultam para analisar se a estação está funcionando perfeitamente. Pela extensão dos danos, e não foi só chuva, rajadas de vento na casa de 81 km por hora. Se você observar, isso aqui é o acumulado de Piripiri. Nós não vamos encontrar aqui o acumulado do dia 5, nem do dia 7. Gato comeu, né? Por que isso acontece? É quando o Instituto percebe que há um ponto fora da curva, que na verdade, o volume de chuva transgrediu aquela média. Então, eles analisam os números, mas os números estão lá. Nós temos o de 124,5 e temos o de 235. Para você ter uma ideia do que isso significa, 235 milímetros era a chuva esperada para o mês na cidade de Teresina. Você tem uma ideia, né? Para fevereiro, ok? E esse volume, em termos, para você ter uma ideia de volume significativo, se você imaginar uma caixa quadrada de 1 metro por 1 metro, 1 metro significa 100 milímetros. Então, você imagine 235 milímetros, o volume disso. Já transbordou. Transbordou. Então, 4 vezes mais. 4 vezes mais. Transbordou muito. E uma questão muito importante, né? Que as nossas cidades têm um certo risco, uma vulnerabilidade. Principalmente cidades do porte médio, como Piripiri, Floriano, Picos, estão no mesmo patamar. A cidade de Boqueirão do Piauí, Nádia, e a cidade de Angical, Boqueirão registrou 115 no mesmo dia, 115 milímetros. E Angical registrou 90 milímetros. Mas os Agora impactos... a gente já está falando aqui do Médio Parnaíba. Exatamente. Os impactos foram mínimos. Por quê? Porque cidades que têm mais intervenção humana, mais impermeabilizadas, apresentam uma vulnerabilidade maior e uma taxa de resiliência menor. Então é necessário repensar o planejamento urbano das cidades e intervir. A gente, inclusive, vai fazer um giro agora com algumas situações preocupantes de açudes e estradas. Nós recebemos um vídeo que mostra como não havia como passar de Piripiri para Boa Hora e Barras. Isso ontem à tarde. A estrada que vai para Boa Hora, Barras, a cidade na verdade está praticamente, né, ilhada, porque não tem como a gente passar nem de Piripiri para Batalha pela BR-222 e nem aqui de Piripiri para Barras também. Olha como é que está a estrada aí. Esse trecho também já é característico de alagamento todos os anos. Eu queria saber, professor Ayrton, que é climatologista, para os próximos dias. Inclusive, hoje eu já vi cedo que tem previsão para mais chuva hoje na região norte do estado. Exatamente. Nós estamos no mês de março, que é o pico da estação, e nesse período nós sabemos que a zona de convergência intertropical, ela segue o seu roteiro natural. Ela adentra ali pelo estado do Ceará e vai instabilizar todo o Ceará, o Piauí e parte do Maranhão. Essa faixa que vai do litoral até parte do Médio Parnaíba, ela é a área preferencial de atuação da zona de convergência. O que a zona de convergência faz? Ela transporta a umidade do oceano para o interior, onde vão formar as nuvens de temporais. O que vai determinar, Nádia, a intensidade desses temporais é a quantidade de umidade que chega ao interior e o calor das cidades. Então, quanto mais quente as cidades e maior o volume de umidade,
maior o potencial para tempestades. Por isso que nós devemos acompanhar, e os meios de comunicação fazem um trabalho excepcional. Aqui em Teresina também, professor? Sim, boas perspectivas para Teresina. Teresina está acanhada nos volumes, mas não se preocupe, Teresina é sempre aquela cidade que aos 45 segundos tempo, né, fecha os seus volumes. Foi assim em janeiro. Em fevereiro nós tivemos assim um crescimento assim, muito grande dos volumes, inclusive com um episódio de chuva extrema acima de 80 milímetros, e isso está se tornando a tônica do período. Se há um diferencial dos anos anteriores, é que nós temos mais episódios de chuva acima de 60 milímetros, e isso preocupa, porque nenhuma cidade está preparada, grande ou pequena, para um volume de chuva tão grande num intervalo curto de tempo. A gente tem imagens aí do nível do rio Piracuruca também, olha, Piracuruca, Esperantina, José de Freitas, Barras, essas cidades da região norte, elas sempre, todo período chuvoso sempre trazem muita preocupação. Tá aí as imagens do rio Piracuruca, a gente tem um balneário, inclusive, lá na cidade, que também sempre fica debaixo d'água, né? Então, aqui a perspectiva é de mais chuva para os próximos dias na região norte também, mas aqui também, como disse o professor Ayrton, no Médio Parnaíba. Professor, muito obrigada pelas informações mais uma vez. Nosso cativo aqui durante o período de chuva, professor Ayrton, da Universidade Estadual do Piauí. Um ótimo dia para o senhor, tá bom? Seja abençoado para nós.